Todos nós vimos nesse último carnaval como a família foi extremamente atacada e zombada por uma escola de samba do grupo do Rio de Janeiro. Só que não me assusta ver esse tipo de zombaria, esse tipo de crítica e de ataque à instituição que mantém a nossa sociedade de pé, que é a família. E isso, gente, é o que a Bíblia nos ensina. Desde o princípio, lá em Gênesis, Deus instituiu a família. Gênesis capítulo 2 diz que o homem deixaria o seu pai e sua mãe e se uniria à sua esposa, e ambos seriam uma só carne. Então a família, ela é um princípio cristão e ela é algo que vem do coração de Deus. E se a nossa sociedade, se o mundo hoje permanece ainda de pé, é porque esse, assim como vários outros princípios da Bíblia, ainda permanece. Eu sei que cada dia mais Satanás tem atacado isso. Mas enquanto houver resistência, a nossa sociedade ainda vai permanecer de pé, resistindo. Não é novidade. Há quantos anos a ideologia de gênero já não vem sido implementada na nossa sociedade? Há quantos anos a instituição família já não é atacada? Há quantos anos a Bíblia já não é motivo de chacota em várias festas mundanas? O carnaval mesmo, em alguns anos atrás, atacou diretamente a nossa fé cristã, a símbolos cristãos, a própria palavra de Deus. E o que é triste é que até mesmo há uma década atrás, era praticamente impossível ver esse tipo de coisa acontecendo. Porque parece que as pessoas tinham mais temor e a sociedade no geral não tinha tanta ousadia para que de forma clara atacasse aquilo que nós defendemos como cristão, que é a nossa fé. É a base da nossa fé, que é a Bíblia. Então hoje eu vejo que está escancarado. A palavra de Deus diz que nos últimos dias nós veríamos claramente a diferença daqueles que servem, daqueles que não servem. Porque no final vamos ver claramente a diferença quando vemos os frutos, porque o joio não produz fruto. Então seria mais claro ver a diferença. E nós chegamos nesse ponto. Os pseudos frutos do joio estão sendo manifestos, assim como os frutos dos trigos estão sendo vistos e manifestos, mas está claro a diferença daqueles que são cristãos verdadeiros e genuínos daqueles que não são. E vai haver uma separação de todos esses. Mas, para isso acontecer, é preciso que haja uma resistência nossa. Nós, como cristãos, não podemos aceitar esse tipo de ataque. E eu não estou dizendo aqui para você ir para a rua, bater boca com essas pessoas, entrar em briga com essas escolas de samba, com essas falsas igrejas aí que pregam a ideologia de gênero, que prega sobre homossexualismo e coisas desse tipo, todo tipo de perversidade, de heresia. Eu estou falando com você para você lutar com as armas corretas, com as estratégias corretas. Como Paulo mesmo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então a minha guerra, a tua guerra, a nossa guerra não é contra carne e sangue. É contra principados, potestades, dominadores deste mundo, contra seres espirituais. Então, se são seres espirituais, as nossas armas têm que ser espirituais. E quais delas são? Oração, jejum, meditação na palavra. Tudo isso é arma para que nós, eu e você, possamos lutar com todo tipo de engano, com todo ataque espiritual contra a nossa família, contra a base daquilo que nós acreditamos que é família, contra as ideologias que a palavra de Deus nos ensina. Então, Satanás hoje não tem mais vergonha, não tem mais máscaras, nem dele e nem daqueles que o servem. Está claro. Assim como eles têm a ousadia de querer defender o que eles acreditam, nós precisamos também ter essa ousadia dentro de nós. E é triste ver cristãos recuando. Cristãos que não tomam a sua espada, o seu escudo, a sua armadura e vão à luta. É uma igreja que tem se prostrado às ideologias deste mundo. É uma igreja que tem deixado as portas do inferno se escancararem. A palavra de Deus diz que a igreja é posicionada, que é a igreja de Cristo, ela não deixaria com que as portas do inferno prevalecessem neste mundo. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Que igreja é essa? A igreja de Cristo. A igreja posicionada. A igreja que se coloca na posição. A igreja que se coloca de pé para orar, para interceder, para batalhar através das suas armas espirituais. Não há nada mais poderoso do que uma igreja posicionada. Uma igreja que ora, que intercede, que dobra o seu joelho, que coloca a sua cara e a boca no pó para orar. Se está vendo ousadia, força do outro lado,
precisa haver ousadia e força do nosso lado. Se está havendo resistência do lado de lá, é preciso haver resistência do nosso lado. E é triste porque as pessoas hoje, a igreja, em sua grande parte, não tem mais tido a dedicação, a força de vontade, melhor dizendo, de ir para a luta. E é por isso que em muitos casos temos visto Satanás progredindo, e os seus demônios atingindo e destruindo famílias, ministérios. Vamos nos colocar de pé. A igreja sendo resistente. Aonde a igreja é resistência, Satanás não opera. Seus demônios não operam. Aonde a igreja se posiciona, Satanás e seus demônios têm que bater em retirada. Aonde a igreja lidera, opera, se manifesta, todo tipo de obra é destruída. Então, se Satanás tem ganhado tanta força assim, é porque a igreja, infelizmente, tem recuado. Então é hora da gente, como igreja, se despertar, se posicionar e ir para a luta. Não de forma física, mas com as armas espirituais.